Olá, alunos e alunas, estudantes de Química, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula com seu professor Heber Barbosa. Hoje iremos estudar as fórmulas dos ácidos oxigenados. E dentro desse tema, eu lanço aqui uma pergunta. Dado o nome de um ácido, como determinar sua fórmula? Pois bem, este é um dos temas que mais interrompem a sequência de raciocínio dos alunos nas avaliações de Química. Porque muitas vezes é comum você encontrar um texto, onde naquele texto você encontra o nome de um ácido. Vamos dizer, por exemplo, aqui, ácido nitroso. Então, quando você lê o nome do ácido nitroso, muitas vezes você necessita da fórmula daquele ácido para prosseguir o seu raciocínio dentro da análise daquela questão. Por isso mesmo que agora eu trago à tona este tema, dar o nome de um ácido. Como determinar a sua fórmula? Vamos ao estudo? Regras de nomenclaturas dos ácidos oxigenados é o primeiro passo para responder a nossa pergunta. Sendo assim, nós temos aqui duas possíveis regras para o nome de um ácido. O nome do ácido termina com oso, ácido. Então aqui você vai ter o nome de um certo elemento principal daquele ácido. Então ácido oso. Ou então o nome do ácido termina com ico. Na verdade, esse termo ácido significa H+, ok? No caso, estamos aqui realizando estudos de ácidos baseados na teoria de Arrhenius. Então, quando você lê o termo ácido, você vai associar H+. Essa expressão oso, esse sufixo oso, está associado a uma espécie negativa, a um ânion, cujo nome desse ânion tem terminação ito. Poxa, professor, não entendi. Não é? A terminação oso está associada a um ânion, cujo nome tem terminação ito. Eu vou dar a você um exemplo, aluno. Se você tem o nome ácido nitroso, nitroso está associado a nitrito. Aqui é só um exemplo. Outro exemplo ainda. Imagine que você tem o nome ácido carbônico, né? Carbônico, ico. Esse ico, ele está associado a um ânion com terminação ato. Não entendi, professor Heber. Se o nome do ácido for ácido carbônico, por exemplo, aquele termo carbônico, ele está associado ao termo carbonato. Então, reforçando o princípio, o termo ácido, você vai associar H+. E o sufixo ico, ele está associado a um certo ânion, cujo nome termina com ato, como eu falei quase agora. Carbônico está associado a carbonato. Não esquecendo o termo oso associado a ito e o termo ico associado a ato. Inclusive, aluno, eu vou falar algo aqui que nem sequer é química, mas eu me recordo que em 1984, lá em Petrolina, quando eu estava estudando esse assunto no primeiro ano de ensino médio, um certo colega meu disse uma frasezinha que, segundo meu colega, ajudaria a lembrar dessa relação oso-ito-ico-ato. Eu me recordo que meu coleguinha disse: maldoso mosquito picou o bico do pato, oso-ito-ico-ato. Isso aqui nesse momento não é química, ok? Estou apenas lembrando de uma frase que um colega meu utilizava para não esquecer essa relação do oso-ito-ico-ato. Ele dizia aquela frase: maldoso mosquito, oso-ito, maldoso mosquito picou o bico do pato, o ico-ato. Bem,
Essa frase não tem nada a ver com química, mas foi impossível não recordar nesse momento desse evento ocorrido no meu tempo ainda de primeiro ano do ensino médio lá em Petrolina. Agora, estudante, o que é mais importante aqui é você entender que tudo isso que nós comentamos nesse momento não faz sentido se você não conhecer o ânion. E é aqui que está o detalhe desta videoaula. Toda essa regra, ela está admitindo que você conhece ânions, que você conhece espécies negativas. Por exemplo, ânion nitrito, ânion sulfito. Por exemplo, ânion nitrato, ânion sulfato. Então observe que por mais que eu permanecesse nessa mesma tela, argumentando essas regras, de nada faria sentido para você se nós não realizássemos um estudo detalhado acerca desses ânions aos quais a regra se refere. Sendo assim, iremos realizar agora o estudo dos ânions oxigenados. Dentro dos ânions oxigenados, eu vou iniciar chamando sua atenção para os 5 mais importantes ânions oxigenados. Sendo assim, eu trago aqui o nome de 5 espécies químicas, o nome de 5 ânions que não são quaisquer ânions. São os ânions mais importantes do programa de química: clorato, nitrato, carbonato, sulfato e fosfato. Então, neste momento, nós temos que o clorato é o ClO3-, nitrato NO3-, carbonato CO3-2-. Algo interessante é você perceber que nessa lista de ânions, esses 3 primeiros aqui, ó, o clorato, nitrato, carbonato, esses 3 primeiros têm terminação O3, uma coincidência. E é também interessante perceber que do 4º grupo em diante, os ânions têm 4 oxigênios. Desse 4º grupo em diante, nós temos 4 oxigênios, apenas uma coincidência que pode ter ajudado posteriormente a associar esses nomes a esses símbolos, a essas fórmulas. Lembrando ao aluno que nesta videoaula eu estou considerando que você já conhece esses 5 grupos. Isso mesmo, porque nós tivemos uma videoaula anteriormente, que aquela videoaula ela mostrou de onde surgem esses ânions. Tivemos uma videoaula que indicou de como surgiu essa carga desse ânion. Então, na descrição desse vídeo, eu coloco um link indicando o vídeo no qual esses grupos, esses símbolos, essas fórmulas foram estudadas previamente, inclusive justificando porque a carga é -1, ou -2, ou -3. Nesse momento, estamos admitindo apenas que você, estudante de química, lendo os nomes clorato, nitrato, carbonato, sulfato e fosfato, que você já conhecem esses símbolos. E baseados nesse conhecimento, vamos avançar o nosso estudo. É fundamental agora que você perceba que nós temos ainda outros 3 ânions importantes, que são o clorito, o nitrito e o sulfito. E na verdade, estudantes de química, esses ânions que têm a terminação ito, eles são semelhantes àqueles ânions que têm terminação ato, só que quando aparece terminação ito, eles terão um átomo de oxigênio a menos. Por exemplo, você lembra que clorato era ClO3? Pois bem, clorito será ClO2. A carga permanece a mesma, viu? Você lembra que clorato era o ClO3-. Então, clorito é ClO2-. Observe, aqui nós temos nitrito.
E nitrito você não deve confundir com nitrato. Vamos relembrar. Nitrato, nós vimos NO3 menos, NO3. Então, nitrito NO2. Estudantes, você estudou os ânions com terminação ato. Esses ânions com terminação ito, eles são semelhantes. Apenas possuem um átomo de oxigênio a menos. Por exemplo, o sulfato. Você estudou na tela anterior, sulfato, SO4, 2 menos. Sulfato SO4. Então, sulfito é SO3. Isso significa dizer que você não necessita memorizar clorito, nitrito e sulfito. Porque eu estou admitindo que você já conhece esses ânions. Então, se você conhece esses 5 ânions, os demais ânions que eu estou te apresentando aqui, você simplesmente monta a estrutura quando for necessário. Porque clorito, nitrito e sulfito são similares a clorato, nitrato e sulfato com um átomo de oxigênio a menos. É só você que anote nesse momento esses 8 ânions que estudamos em seu caderno e vamos dar sequência à nossa aula. As regras de nomenclaturas dos ácidos oxigenados serão agora reapresentadas. Então, nós vimos que o nome do ácido pode terminar com oso ou pode terminar com ico. Agora, o termo H+ está associado a ácido e o termo oso está associado a ito. O termo oso está associado a um ânion com terminação ito. Assim como nessa outra regra, ácido ico, ácido se refere a H+, e ico se refere a um ânion com terminação átomo. Professor, o senhor está repetindo a regra. Exatamente. Só que dessa vez, a regra está sendo repetida na tela, só que você agora lembra quais são os ânions cuja terminação é ito, e você lembra agora quais são os ânions cuja terminação é ato. Então, quando o nome do ácido termina com oso, você vai utilizar um daqueles 3 ânions que nós vimos, cujo nome termina com ito. E quando o nome do ácido terminar com ico, você vai usar um daqueles 5 ânions, cujo nome termina com ato. E lembrando, aluno, nesta videoaula eu estou trabalhando apenas com 8 ânions, com 8 possibilidades. Mas por que, professor? Porque são as possibilidades de maior relevância em textos de Química de ensino fundamental 2 e de ensino médio. São os ânions mais importantes. Sendo assim, iremos agora exemplificar. Todavia, antes da exemplificação, eu trago novamente para você clorato, nitrato, carbonato, sulfato e fosfato, os 5 ânions mais importantes. Derivados desses 5 ânions, nós temos clorito, nitrito e sulfito. E lembrando ao aluno que em nenhum momento você deve fazer um esforço para memorizar esses 3 ânions, não necessita. Porque clorito, nitrito e sulfito simplesmente são derivados do clorato, nitrato e sulfato, retirando um oxigênio apenas. Então, reforçando a teoria, se clorato é ClO3-, clorito é ClO2-. Perceba que nitrito é NO2, que nitrato é NO3. E nitrito e ito é esse mesmo ânion ato com oxigênio a menos. O sulfito é SO3-2, porque se o sulfato é SO4-2, SO4, ito é um oxigênio a menos. Então, sulfito será SO3-2, lembrando que essas regras que eu estou trazendo para vocês acerca de ato, ito, estão associadas aos ânions mais importantes. Isso mesmo, porque em um outro estudo mais aprofundado, será possível perceber que existem casos
em que essas regras que aqui estou trabalhando não serão aplicadas. Todavia, este vídeo ele é restrito aos alunos do ensino fundamental 2 e do ensino médio. E em avaliações de ensino médio, esses grupos são os grupos mais avaliados. Vamos então exemplificar. Temos aqui o nome de dois ácidos, ácido clórico e ácido cloroso. Na minha visão, é a partir desse momento que essa aula realmente ganha maior importância. Porque vamos agora à parte prática. Ácido clórico. Bem, ico, átomo. Então, clórico lembra clorato. E você sabe que clorato é ClO3 menos. Assim como você sabe que ácido significa H+. Então, observe. Ácido H+, clórico lembra clorato, que é ClO3 menos. Então, de posse do H+ e ClO3 menos, você lembra que a soma das cargas positivas e negativas deve ser igual a 0. Acontece que esse H é mais 1 e esse ClO3 é menos 1, ou seja, a soma das cargas já é 0. Então, unindo essas duas espécies, teremos HClO3, o ácido clórico. Agora, no ácido cloroso, você sabe que oso está associado a ito. Então, cloroso está associado a clorito, e esse clorito é o nosso ClO2-, ok? Cloroso lembra clorito, e clorito é ClO2-. Você lembra, logicamente, que ácido está associado a H+. Então, temos aqui o H+ do ácido e o ClO2- associado ao cloroso. Mais o menos 1, 0. Então, basta um H+ e um ClO2- para zerar a carga da estrutura. Sendo assim, unindo todas as estruturas, nós teremos uma estrutura de fórmula HClO2. Observe que do ácido clórico HClO3 para o cloroso, tivemos um oxigênio a menos. Vamos avançar os nossos exemplos? Novamente, eu faço uma revisão acerca dos 5 ânions principais, o clorato, nitrato, carbonato, sulfato, fosfato, e trago novamente aquele detalhe no qual você sabe que clorito, nitrito e sulfito apenas são derivações de clorato, nitrato, sulfato com um oxigênio a menos. Então, clorito ClO2-, nitrito NO2- e sulfito SO3-2-. E trago o nome de outros dois ácidos, ácido nítrico e ácido nitroso. No caso nítrico, ico lembra ato, ico-ato. E nítrico, trocando o ico por ato, ficará nitrato. E nitrato você conhece que é o NO3-. Você recorda que ácido é H+. Então temos agora o H+, o NO3-. Unindo essas duas estruturas, nós teremos então HNO3. Lembrando que o H+ sozinho é capaz de cancelar, de anular a carga do nitrato sozinho. Por isso que é H1NO3-. No ácido nitroso, você sabe que oso está associado a ito, oso-ito. Então, nitroso lembra nitrito. Esse nitrito é esse mesmo nitrato que está aqui, com um oxigênio a menos, ou seja, NO2, NO2-. Você lembra, lógico, que ácido está associado a H+. Então, de posse desses dois grupos, mais ou menos 1 já é 0, vamos unir as estruturas, dando origem ao ácido de fórmula HNO2, ácido nitroso. Seguindo a exemplificação, inicialmente a gente revisa os 5 ânions principais,
os 3 derivados dos ânions principais, ou seja, de toda esta aula, o que é fundamental você passar para o seu caderno são esses ânions. Digo até que esses 3 nem são tão importantes a nível de você colocar no seu caderno, porque você já entendeu que clorito, nitrito e sulfito são derivações de clorato, nitrato e sulfato com um oxigênio a menos, ok? Avançando, eu trago 2 novos exemplos. O ácido sulfúrico, onde ico está associado a ato, o que significa dizer que sulfúrico está associado a sulfato, e o sulfato você conhece muito bem. Sulfato é o SO4-NOx-2, SO4 sulfato, SO4-2. Você lembra que ácido é H+, então nós temos aqui o H+ associado a ácido, SO4 2- associado ao sulfúrico. Todavia, você percebe que um H+ sozinho não é capaz de anular a carga do sulfato. Observe isso. Um H+ sozinho não consegue anular a carga do sulfato, que é -2. Então, no ácido sulfúrico, não teremos apenas um H+. Precisaremos de 2 H+. Por isso que, unindo tudo, a fórmula é H2SO4, um ácido importantíssimo, o ácido sulfúrico. Mas nós temos agora o ácido sulfuroso, onde o termo oso está associado a ito. Então, sulfuroso está associado a sulfito. E você sabe que sulfito é semelhante a esse sulfato, tendo um oxigênio a menos, sulfito SO3-2. Você lembra que ácido é H+. Então, nós temos aqui o H+ associado a ácido e o sulfuroso, que é o SO3-2. E você sabe que a soma das cargas tem que ser igual a 0. Um H+ sozinho não vai anular a carga -2. Por isso que necessitamos, no ácido sulfuroso, da presença de 2 cátions H+. Unindo tudo, concluímos H2SO3. Então você tem agora o ácido sulfúrico, H2SO4, e o ácido sulfuroso, o H2SO3. Ainda insistindo em revisar os 5 ânions principais, ClO3-, NO3-, CO3-2-, o SO4-2-, o PO4-3, que é o fosfato, os 5 principais ânions, ainda insistindo em repetir nessa videoaula que clorito, nitrito e sulfito são simples derivações do clorato, nitrato, sulfato, tendo apenas um oxigênio a menos. Então, clorito ClO2, nitrito NO2, sulfito SO3. Mas vamos aos nossos exemplos, alunos. Então, temos aqui ácido carbônico e o ácido fosfórico, ácidos importantíssimos em nosso cotidiano, ok? Ambos, inclusive, fazem parte do refrigerante. O ácido carbônico é o responsável pela liberação das bolhas, as bolhas de CO2. E o ácido fosfórico é muito usado como conservante dos refrigerantes. Bem, mas vamos ao nosso raciocínio. Carbônico, ico, está associado a átomo. Isso quer dizer que o termo carbônico está associado a carbonato. E você sabe que carbonato é o ânion CO3-2, carbonato CO3-2-. Você lembra ainda, lógico, que ácido está associado a H+. Sendo assim, nós temos H+, CO3-2, e a quantidade de H+ tem que ser necessária para zerar a carga do ânion. Então é fácil concluir que, unindo essas duas espécies, a fórmula será H2CO3, ácido carbônico. Temos aqui ácido fosfórico. Você lembra que ico está associado a ato. Então o termo fosfórico nos lembra fosfato. E fosfato é o nosso ânion PO4 3-, fosfato PO4 3-.
Então, temos aqui fosfato. Todo aluno lembra tranquilamente que ácido está associado a H+. Aqui houve uma falha no meu desenho, tudo bem. Então, ácido é H+. E fosfórico, PO4-3. Estudante, um H+ sozinho não vai conseguir cancelar essa carga -3. Aliás, para cancelar esse -3, necessitamos de 3 cátions H+. Por isso, que ao unir tudo, teremos a fórmula H3PO4 para o ácido fosfórico. Então temos aqui dois ácidos importantes, o ácido carbônico, o H2CO3, e o ácido fosfórico, H3PO4. Nesse momento, faremos agora um resumo já próximo à finalização dessa simples videoaula. Então, em resumo, vamos rever ácido clórico, nítrico, carbônico, sulfúrico e fosfórico. O ácido clórico vem de clorato, que é ClO3-, por isso que é HClO3. Nítrico vem de nitrato, que é NO3-. Inclusive, se eu pronuncio -1, isso explica porque só tem um H. HNO3, ácido nítrico. O ácido carbônico, que o termo carbônico vem de carbonato. Carbonato CO3-2. Se é -2, justifica porque é H2CO3. O ácido sulfúrico, onde sulfúrico vem de sulfato. Sulfato SO4, SO4-2. -2? Por isso que o ácido é H2. H2SO4. Agora, no ácido fosfórico, fosfórico vem de fosfato. Fosfato é PO4. PO4-3. Opa, eu falei -3. Por isso que a fórmula é H3. H3PO4. Esses são os 5 mais importantes. Agora escute. Ácido cloroso, nitroso, sulfuroso. São simples derivações. Essa linguagem de derivações, lembrando que é a linguagem típica usada no ensino fundamental e médio, ok? Se você estuda esse mesmo tema num curso superior, numa universidade, não se utiliza essa expressão derivação de para cloroso e clórico, ok? Aqui é a linguagem típica que eu percebo sendo usada em ensino fundamental 2 e médio no Brasil. Então, se o ácido clórico é HClO3, o cloroso só tem um oxigênio a menos, é HClO2. Se o ácido nítrico você lembra que é HNO3, o cloroso tem um oxigênio a menos, é HNO2. Se o ácido sulfúrico você lembra que é H2SO4, o sulfuroso terá um oxigênio a menos, será então H2SO3. Todavia, estudante, eu sei que esses são realmente os 8 ácidos mais importantes de todo o seu ensino de química até o final do ensino médio. Em provas de Enem, por exemplo, esses são os mais relevantes. Ainda assim, eu faço questão de deixar bem claro que esses 5 ácidos, o ácido clórico, nítrico, o ácido carbônico, sulfúrico e fosfórico, eles são os ácidos realmente mais importantes, e é com essa imagem que eu quero finalizar o estudo desta videoaula, focando os 5 principais ácidos oxigenados. Sendo assim, estimado estudante de Química, chegamos ao final de mais uma simples videoaula. Nessa videoaula, trabalhamos a nomenclatura dos ácidos e como partir do nome desses ácidos e chegar às suas fórmulas químicas, às suas estruturas. Lembrando que esse tema será importantíssimo para capítulos futuros, porque brevemente estaremos estudando as reações químicas, por exemplo, reações de ácidos com bases, e será necessário que você conheça a fórmula do ácido a partir do seu nome para que tenha condições de escrever reações químicas. Aguardem! Esta videoaula é pré-requisito para o tema reações químicas, que veremos futuramente. Foi um prazer estar com você, estudante. Até a próxima
videoaula.